E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa próxima aula, né, de EA1. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o diodo Zener, né? Então hoje a gente vai ver um diodo diferente, né? Como eu falei para vocês, ele não vai atuar da mesma forma que a gente viu os outros diodos lá atuando naquela nossa aula de diodo, né? Por quê? Porque o diodo Zener, né, ele é feito... Vocês vão ver que não tem muita parte de teoria aqui, vai ser bem tranquilo. Essa aula é bem rápida, bem rápida. Ele é basicamente fabricado para trabalhar com a polarização reversa. Ou seja, né, quando a gente fez aquele outro experimento do diodo, a gente estava trabalhando nessa área, né, na área aqui da direita. Então eu tinha aquela barreira de potencial, depois que eu vencia ela, eu começava a ter condução de corrente, que é como o diodo normalmente funciona, né? O outro diodo não funciona desse lado aqui. O Zener não, ele é construído, né, ele vai ter pode ter esse comportamento, mas ele é construído para trabalhar aqui, nessa forma. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, o que a gente vê? Que para um certo valor aqui de corrente, né, que a gente vai chamar de corrente máxima, mínima e máxima desse transistor, né, o mínimo que ele vai conseguir passar ali para garantir que teve a ruptura, né, que vai ter ali a tensão, e o máximo que você não vai estragar o componente, né, dentro desses valores, a tensão é contínua, né, tem o mesmo valor, ele é constante, ou praticamente constante, né? Porque se a gente lembrar lá do diodo, né, aqui ela vai subindo devagar, mas ela vai subindo. Aqui a gente está falando de um ponto fixo de tensão se eu estiver trabalhando naquela faixa de corrente. Ou seja, a gente vai pôr esse diodo ligado na polarização reversa. A gente liga ele ao contrário mesmo do outro diodo. Bem, e como ele vai trabalhar nisso, né, a gente tem que definir certinho, né, potência dele e tudo mais. Então a gente costuma definir o Zener, né, pela tensão que ele vai trabalhar, né, que é esse VZ, certo? Que é aquele ponto da tensão aqui, né, reversa, né? Qual é aquela tensão que ele vai manter fixa. Então a gente costuma definir por esse VZ e pela potência máxima dele, né? E se eu tenho a potência máxima e tenho o VZ, eu consigo calcular o IZ máximo, certo? Que é esse valor aqui máximo de corrente que eu vou colocar nele para garantir que eu não vou ter nenhum problema de estar sobrecarregando o meu componente e tudo mais. E para garantir que ele está trabalhando com a tensão que eu quero, né? E, além disso, a gente pode definir aquela tensão mínima. Geralmente, a gente divide por 10. A gente pega esse valor de Z máximo, né, que a gente tira ali dessa parte da potência, e a gente divide por 10. Então a gente pega aquele valor, divide por 10, fala que é o IZ mínimo, né? Então, se eu tenho aqui um diodo Zener, né, por exemplo, aqui com 6,2 de tensão Zener, ou seja, o VZ dele é 6,2, e a potência máxima dele é 400 mW, se eu tenho isso aqui para esse cara, o IZ máximo dele, né, vai ser a potência dividido por Z, né, só fazer essa divisão, e o mínimo basta dividir esse valor por 10. Né, então isso aqui deu 64,5 mA, só dividir por 10. Ou seja, esse cara aqui trabalharia, né, entre 6,45 mA e 64,5 mA, né, mantendo uma tensão ali de 6,2 volts, ou seja, né, esses pontos aqui, né, aqui seria 6,2, né, esse cara aqui, constante, o IZ mínimo seria 6,45 mA, e aqui seria 64,5 mA. Né. Não estou falando de negativo e positivo, mas a gente está do lado negativo da curva. Por quê? Porque é a polarização reversa. Né. Então, se você não quiser colocar negativo, não precisa. Só que você tem que lembrar que está no reverso, que é a ideia desse exemplo aqui. Beleza, pessoal? Então, de teoria é isso daí. Não tem mais o que falar. Então, vamos para a parte prática. Né? E o que é a parte prática? A gente vai usar esse Zener aqui, né? O 4733A, tem lá na apresentação também. Vou até colocar aqui na frente do nomezinho dele. Né? Aumentar aqui um pouco essa fonte. Então, a gente vai usar esse Zener, né? E a gente vai fazer o experimento aqui então, né? A gente vai precisar mexer só nessa tensão, se eu não me engano, né? Mas a gente tem aqui já qual é o nosso Zener. Então, primeiro a gente vai ligar ele com essa polaridade, né? Positivo da fonte no positivo dele. Então, polarizado de forma direta, né? Que é isso daqui. E depois a gente vai ligar ele polarizado de forma reversa, né? E aí a gente vai ver o que acontece, né? Então, a gente vai fazer esses primeiros pontos aqui para esse cara, e depois esses pontos aqui para ele ligado de forma reversa. Beleza, pessoal? Então, vamos lá.
Então, deixa eu mudar aqui, né, nossa tela para ir para o Proteus. Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela, estão certinho. Então vamos lá, devices, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da fonte, né? Então v source, a gente vai precisar de uma fonte. A gente vai precisar de uma resistência, né? Uma resistência. E a gente vai precisar dele, né? Que é o que eu falei, 4733A. Né? Então digita ali 4733A, é esse primeiro cara aqui. Né? Então, só pegar ele. Bem, e vamos montar, né? Já vou montar os dois circuitos, depois a gente coloca eles aqui certinho. Então, temos aqui uma fonte e um resistor para cada lado. Né? Opa, uma fonte e um resistor. E a gente vai ter os nossos Zeners, que a gente vai ligar eles, né, de duas formas diferentes. Bom lembrar isso. Então, nesse primeiro cara aqui, a gente liga polarizado, né, corretamente, vamos dizer assim, diretamente. E aqui a gente vai ligar ele ligado no modo reverso. Né? Então, vamos lá. Além disso, o que a gente vai precisar? Opa, toda vez eu clico errado aqui. A gente vai precisar, né? A gente fez a fonte, o resistor e o Zener. A gente vai precisar medir a tensão em cima do Zener, né? Então a gente vai pôr um medidor de tensão aqui. E a gente vai medir a corrente que tem no circuito, né? Que é a corrente do Zener, para a gente poder construir aquela nossa curva mesmo. Então a gente vai precisar de medidores, certo? Então a gente pega aqui um amímetro, né? Podemos pôr aqui, pôr outro aqui. E o voltímetro aqui para medir em cima do Zener. E já vou pôr o ground, né, também, para a gente não esquecer, nos dois casos aqui. Então, pessoal, é isso aí. Vamos fazer as ligações e mexer nos valores aqui. Então, a gente vem aqui, conecta esse cara, conecta aqui, fechamos o circuito e colocamos nosso voltímetro. Então, montamos o primeiro aqui. E a mesma coisa para o segundo. Colocamos aqui, aqui, aqui e aqui. Terra. Nosso multímetro, né? Lembrando que agora está ligado ao contrário, né? Nosso diodo Zener aqui. Bem, então vamos arrumar os valores. Então, né, para o primeiro caso aqui, é o mesmo circuito, né? Só muda a polaridade do nosso Zener. Então o primeiro cara é 470, né? O segundo também. Então, 470, certo? E ali a tensão do Zener, se a gente clicar aqui no Zener, ó, tem o voltage dele aqui. Né? Tem esse voltage dele. Então, vamos pôr esse voltage dele aqui em 5.6. Né? 5.6. Além disso, né, para garantir que ele vai aguentar a corrente, né, a gente pode fazer o cálculo ali de qual seria aquela corrente máxima que ia passar por ele. Né. A gente pode olhar isso também. Então seria 1 watt dividido por 5,6 volts. Né. Então vamos calcular aqui. Então 1 watt dividido por 5,6 volts. Né. Então seria ali 178 miliampere para ele conseguir aguentar, né? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar 178 mili. Só que, se eu não me engano, a gente não vai chegar nesse valor. A corrente dele não vai chegar naquele 49, né? Então como a corrente vai parar no 40, a gente não precisa mexer, né, nesse campo aqui. Se precisasse, né, para garantir a potência dele, a gente podia fazer isso. Mas a gente não vai, né? Então pode deixar aqui mesmo esse valor que provavelmente vai funcionar. Se não funcionar, a gente vê e muda, mas eu acho que vai funcionar assim. Então colocamos 470 aqui e esse cara aqui. Agora a mesma coisa aqui, né? Coloca 470 aqui. E aqui coloca 5,6, né? 5,6 volts. E estamos prontos para começar. Então a primeira tabela, né, que é esse cara aqui ligado diretamente, é fazer a tensão do diodo e ir aumentando aqui, né, nesses valores e anotando a corrente. Então, vamos lá. Né? Os primeiros pontos, se a gente lembrar, né, lá da
da nossa outra aula de diodo, como a gente está ligando ele da mesma forma, ele vai se comportar igual. Então se a gente colocar 0 aqui e rodar, né, ele vai dar 0, óbvio. Se eu colocar 0.1 aqui na fonte, ele provavelmente vai dar 0.1 em cima do diodo. Por quê? Porque não é o suficiente para passar corrente, viu? Não é o suficiente para passar corrente. Lembra que aquela queda de tensão em cima dele é lá em torno de 0,7, 0 alguma coisa, né? Então não é o suficiente para quebrar a barreira de potencial quando eu ligo esse cara diretamente. Então tá aqui 0,1, né? Então vou pular esses caras aqui do meio, que eles provavelmente vai dar 0,2, 0,3, 0,4 mesmo, né? A tensão em cima do diodo vai dar certo, e a corrente aqui vai todo mundo ser 0. Vou começar do 0,5, mas vocês fazem todos para garantir, né? Então, vou vir aqui, vou pôr 0,5. Então, 0,5. Aliás, né? É bom colocar aqui em miliampere, que eu tinha esquecido. Já colocar no outro também, né? Bom lembrar de colocar miliampere aqui. Então, 0,5. 0.5 em cima do diodo, 0 de corrente. Né? Fiz esse ponto aqui, ainda é 0. Agora é o 0.6. Né? 0.6. Mando rodar. Então, ó, agora está 0.59 aqui, né? Não está 0.6 em cima do diodo, então vamos dar uma arrumada. Né? A gente aumenta aqui um pouco mais, porque agora não é aquela lá, não é a tensão da fonte, é a tensão em cima do diodo. Então ainda não é o suficiente. Vamos aumentar para 3 aqui, quem sabe já dá. Isso, então 0,63 na fonte deu o 0,60 da tabela, né? Então, a partir daqui o diodo começa a conduzir. Então a gente tem que aumentar a fonte um pouco mais para a tensão no diodo dar esse valor, né? E aí a gente anota a corrente. Então, deu 0,6 volt e deu 0,05 mA, né? Então era 0,00000, 0 aqui é 0,05 mA, que é esse valorzinho aqui que a gente mediu, né? Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Isso, esse cara. Então, agora tem que ser 0,7, então provavelmente vai ter que dar alguma coisa maior que 0,7, né? Vou pôr 0,75 e vamos ver o que acontece. Então, 0,75 ainda não chegou lá no 0,7, a gente vai ter que aumentar mais aqui. Então, vou pôr 0,9, vamos ver se é o suficiente. 0,9 ainda não é o suficiente, vai ter que aumentar mais. Então, lembra, é aquilo lá que a gente fez na outra aula do diodo, né? A diferença é que aqui tem que achar o ponto, né? Então, aqui, ó, 1.5 deu 7. Então, né, esse ponto aqui, que é 0,7, né, deu aqui para mim com 1.5. Então, naquele ponto do 0,7 a gente anota 1,69 mA, né? Então, aqui é 1,69 mA. Né? E o último ponto, 0,8. Né? Então, provavelmente a gente vai ter que aumentar bastante aqui também, né? Vamos pôr 3 volts aqui, ver o que acontece. Então, nem chegou ainda, está longe ainda. Então 0,8 a gente vai ter que pôr o que aqui? Uns 10 volts, talvez? Mais até. Até 15 volts, talvez. Opa, 156 não, 15. Quase, acho que uns 16 volts, 17 volts vai dar. Então vamos ver 16. Não deu. Vamos ver se 18 dá. Ainda não. Precisa de bastante tensão mesmo. Né? Vamos pôr 20 então. Aí 20 deu. Então, né, o último ponto é 0,8 volts em cima do diodo. Né? De novo, lembrando, esse cara aqui é a tensão no diodo, né? Não é a tensão da fonte. Então, para obter 0,8 no diodo, eu precisei colocar 20 aqui na fonte. Né? Mas o valor que a gente vai anotar é esse 40,9 aqui. Então, o último ponto, que é 0,8, né, de tensão, é 40,9 mA. Né? Então seria esse cara. Beleza? Então esse aqui é o primeiro experimento, que é a ligação, igual a gente fez lá no outro diodo, que é a polarização direta. Então ele funciona igual um diodo. Né? Vou aumentando a tensão, chega naquela barreira de potencial, a corrente começa a subir e a tensão também começa a subir. Né? Agora, vamos ver o que acontece quando a gente liga esse cara no modo que ele é feito para trabalhar. Né? Afinal de contas, ele é um Zener. Né? Então, vamos ver qual é esse cara. Então, vou parar aqui e vamos lá. Então, o primeiro ponto, né, ele pede aqui é 0. Né? 0 é 0, nem vou fazer aqui, né, mas vocês fazem lá, coloca 0, vai dar 0, vai dar 0. Né? 0 em todo mundo. O próximo ponto eu tenho que conseguir 5 mA nesse meu diodo Zener. Então, vamos lá. Ele está ligado polarizado. 5 mA naquele diodo. Então, o que acontece se eu colocar 5 volts aqui?
Coloco 5 volts, nada, né? 5 volts, 5 volts. Se eu vier aqui e colocar 6 volts, o que acontece? Olha aqui. Agora a gente tem corrente, né? Por que está acontecendo isso? Né? Só que ainda não chegou em 5 mA. Porque 6 é um pouquinho acima daquele 5.6 que é a tensão que ele vai manter aqui. Né? Então, ele sempre vai tentar manter uma tensão em torno de 5.6 aqui e a diferença vai para o diodo. Né? Então aqui ele já está trabalhando no reverso. Agora a gente tem que arrumar o valor aqui. Né? Então, é 5 mA, né, que ele quer. Então vamos ter que aumentar isso aqui um bocadinho. Então vamos aumentar para 8. Quanto será que dá? 8 já está ótimo aqui. 5 mA, 5 por 0,9 está ótimo. Então, ó, 8 volts aqui. A tensão no Zener está quanto? 5.6, que é a tensão dele mesmo. Né? E está 5.09 aqui de corrente. Então anota, né? Aqui que é 509, não exatamente 5, né? A gente tenta anotar o valor que vocês medirem de corrente, né? Mas mais próximo de 5, depois mais próximo de 10, mais próximo de 15, por aí vai. Né? Então 509 mA e a tensão no diodo 5,61. Então, né, seriam esses dois pontos. Agora vamos tentar um ponto perto de 10. Né? Então vamos vir aqui, colocar 10 volts e vamos ver o que acontece. Então coloquei 10 volts, ainda não chegou ali em 9, né? Vamos aumentar mais um pouco. Colocar 11 volts aqui. Vamos ver. Passou agora, né? Então 10 ponto alguma coisa. Então 10.7. Vamos ver se já dá. Ainda está um pouco alto. Então 10.5 talvez já é o suficiente. Tá bom agora. Então 10.5 na fonte. A gente vê que eu tenho 10.4 de corrente, né? Então esse ponto 10 aqui vira 10.4. Né? Lembra que aqui não é para anotar exatamente esse valor, é o valor que aparecer ali no medidor de corrente, mas é para ser perto. Né? Então o 5 não era exatamente 5, era 5,09. O 10 aqui é 10,4, mas está próximo o suficiente do 10 para a gente fazer essa tabelinha. Né? Então vocês vão medindo aí. Né? Então deu 10.4 e a gente anota o valor do Zener, que ainda está lá em 5.6, né? 5.63. Então, ele ainda está mantendo. Né? Aí a gente tem que fazer a mesma coisa para 15, 20, 25, 30, 35, 40. Não vou fazer todos, né? Vou ir pulando alguns aqui. Então, vou pro 20, vou fazer 20, 30 e 40. Vocês fazem os outros aqui também. Então, 20, 30 e 40. Então, para 20, vamos ver se 13 volts dá. 13 volts chegou em 15, ó. Então, ainda não é o suficiente. Vamos ver 15 volts. Então, 15 volts, praticamente 20. Né? 19.9 é 20, praticamente. Então, 15 volts aqui deu 20 mA, né? Que é o ponto do 20 mA lá. E a tensão do Zener 5.65, ou seja, variou 0.03. E olha o tanto de tensão que a gente variou. Né? A gente variou aqui um tanto absurdo de tensão desde aquele primeiro ponto onde ele começou a conduzir. E a tensão mudou 0.02 ali. Né? Ou seja, ele está ficando bem instável, que é exatamente o que a gente queria. Né? Então esse ponto, né, é o de 20 aqui. Né? 20 seria, na verdade, 19.9. Né? Lembra de mudar o valor para o valor do amperímetro lá. Né? Seria 5,65. Então 5,65 aqui. Vou fazer o 30 agora. Então, 30. Vem aqui. Quanto será que a gente precisa colocar para ir para o 30? Vamos pôr 25 e ver o que acontece. Então, 25 volts já foi lá para o 40. Então, é bom que a gente já sabe que o 40 é mais ou menos no 25. Então, vou pôr 19 aqui. Vamos ver. 19 deu quase 30. Vou pôr 21. Talvez 21 até passe. 21 passou. Então, vamos pôr 20 aqui. Tá, 20 volts, então deu aqui basicamente 30 mA. Né? Então 30 mA, 5.66. Ou seja, aumentamos mais 5 volts aqui, a corrente aumentou mais 10 mA e a voltagem aumentou lá 0.01. Então dá pra ver que está bem estável. Né? E o último ponto, né? Lembrando que esse ponto aqui é lembrando que esse ponto eu fiz do 30, né? Vocês têm que fazer todo mundo aqui desse jeito que eu estou fazendo. O do 40, a gente já viu ali que dá em torno de 25, né? Então vou pôr aqui 24.5. Opa, 24.5.
24.6, vamos ver. Tá ótimo, 24.6, deu 40 mA praticamente, né? 40.3, 5.67. Então a gente mudou a tensão aqui mais de 20 volts lá daquele primeiro ponto que a gente estava fazendo, e a gente vê que a tensão em cima do Zener continuou praticamente igual, né? Vocês anotam lá a diferencinha que vai dar, né? Coloca certinho os dados aqui na tabela. Mas a gente vê, né, que... Deixa eu já voltar aqui para minha tela normal. Que a parte experimental era praticamente essa. Então a gente vê, né, que a tensão fica praticamente constante, né? Dentro daquela faixa, né, de corrente lá, a tensão está praticamente constante, né? Se eu abaixar muito a tensão, a gente viu lá no primeiro ponto que eu tentei, né, não fica tão perto, né, mas conforme eu começo a aumentar vai ficar mais constante. E se a gente passar do máximo, né, o próprio componente ia ter algum problema, então também não ia funcionar direito. Beleza? Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer os dois experimentos, né? Então faz esses dois, né, esse ligado de polarização direta e esse aqui ligado com a polarização reversa, né? Aí vocês vão plotar os gráficos, né, que é de novo fazer essa ideia aqui, né, desse gráfico. Essa aqui é a parte direta, essa aqui é a parte reversa, igual vocês fizeram para diodo, certo? E aí vocês vão calcular IZ max e IZ mínimo. Aí não precisa calcular com a parte experimental, né? Usa esses dois valores aqui, né? Igual eu fiz no exemplo, né? Então tem no exemplo aqui, eu preciso da tensão e da potência, né? Aqui tem a tensão e a potência, né? Então com a tensão e a potência vocês conseguem calcular IZ mínimo e IZ máximo igual a corrente, igual ao exemplo lá. Então é só seguir o exemplo e calcular aqui. E depois são duas perguntas teóricas. Primeiro, dá para usar um diodo retificador como Zener? Sim ou não? E aí justifica o porquê. E depois o contrário. Eu posso usar um Zener como um diodo retificador? Sim ou não? E por quê? Então, tentem responder aqui esses dois, né? Lembrando que diodo retificador é aquele diodo que a gente usa, né, para garantir que eu só tenho corrente num sentido, né? Eu não posso deixar passar corrente no outro, que é o que a gente viu na aula passada lá de retificadores, né? Então é basicamente imaginar se um diodo que eu uso como retificador poderia funcionar como Zener, e se um diodo Zener pode funcionar como um retificador. E aí vocês justificam aqui essas respostas. Beleza, pessoal? Era isso. Essa aula é curta mesmo, era tranquila. Então o relatório fica lá pro dia 30, certo? Que é a próxima aula. E na próxima aula a gente vai ver o Zener, né, funcionando como fonte estabilizada de tensão, né? Então a gente vai ver o Zener lá trabalhando para manter a tensão constante, porque a gente viu aqui que ele mantém, né, a tensão relativamente constante dentro daquela faixa de corrente. Agora a gente vai ver um circuito para usar melhor essa capacidade dele para estabilizar a tensão para uma faixa maior, se a gente precisar. Beleza? Então era isso, pessoal. Lembrando que qualquer dúvida, só me mandar um e-mail e a gente se vê lá na aula síncrona. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.